Olá, galerinha do YouTube. Eu sou Luiz Sérgio e no vídeo de hoje eu trago a correção do PET volume 6, semana 1, sétimo ano, língua portuguesa. Pois é, já chegamos ao PET volume 6, novembro já, estamos chegando ao final do ano. Peço que fique ligado aí no canal, dê like no nosso vídeo, comente abaixo, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, e eu agradeço aqueles que são inscritos. Vamos postar vídeo aqui, enquanto tiver pet, estaremos aqui postando vídeo da correção. E conto com todos vocês aqui na audiência, vendo o vídeo até o final, que isso é muito importante para o canal. Vamos à correção. Atividade 1. Observe o esquema sobre os elementos da narrativa. Temos um esquema bem legal aqui trazendo todos os elementos da narrativa. Os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Elementos da narrativa, aqui no caso do conto. Personagens, quem participou da ação ou dos fatos. E existem personagens principais, os secundários, não é isso? Lugar ou espaço, onde a ação ou os fatos acontecem. Se é na cidade, se é no campo, se é em uma ilha, enfim, é no espaço. Tempo, quando os fatos aconteceram. Narrador, quem conta a história, os fatos. Pode ser um narrador personagem, narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa. Ação, enredo, o que acontece na história. Esse é o que a gente chama de enredo, de ação. É todos os enrolados fatos dentro de um conto, é chamado de enredo. Leia o texto abaixo e responda às questões. Temos aqui um texto bem interessante sobre a mitologia grega, a história de Ícaro e Dédalo. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revistada. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo. Tentarei esse caminho. Pôs-se então a fabricar asas para ele próprio, para seu jovem filho Ícaro. Quando afinal o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e ensinou-o a voar, como a ave ensina ao filhote, lançando-o ao ar do elevado ninho. Ícaro, meu filho, disse, quando tudo ficou pronto para o voo, recomendo-te que voe a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas, e se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Enquanto dava essas instruções e ajustava as asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas e suas mãos tremiam. Beijou o menino sem saber que era pela última vez. Depois, elevando-se em suas asas, voou, encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para trás a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois voarem, o lavrador passava o trabalho para contemplá-lo e o pastor apoiava-se no cajado, voltando os olhos para o ar, atônitos antes o que viam, e julgando que eram deuses aqueles que conseguiram cortar o ar de tal modo. Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à direita, quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e essas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. Lançando gritos dirigidos ao pai, mergulhou nas águas azuis do mar, que de então para diante recebeu seu nome. Ícaras, gritou o pai.
Afinal, viu as penas flutuando na água e amargamente, lamentando a própria arte, enterrou o corpo e denominou a região Icária em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ergueu um templo a Apolo, lá depositando as asas que ofereceu ao deus. Texto aí bonito e interessante da mitologia grega. Agora vamos às questões. Questão 1. Quais são as personagens da narrativa? Dédalo, Ícaro, Minos, que é o rei. O lavrador e o pastor eu coloquei aí, mas são personagens bem secundários mesmo, só apareceu ali de figurantes, vendo o voo, né, de Dédalo mais Ícaro. 2. Quem são os personagens principais? Dédalo, Ícaro e Minos, que é o rei. 3. Quem são as personagens secundárias? O lavrador e o pastor, que só apareceram lá de figurantes. 4. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado. Dédalo construiu o labirinto para Minos. Todos os verbos desse texto, gente, aparecem no passado. Construiu, então uma ação que já passou. Essa expressão que eu peguei aqui só para exemplificar, mas o texto inteiro traz frases no passado. Em que espaço acontece a narrativa? Em uma ilha. Tanto é que se precisaram sair de lá, inventaram asas para voar, né? Porque o mar por barco estava todo vigiado pelo rei. 6. A história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Para responder, posso consultar seus familiares ou site. Tem esse site aí, eu consultei esse site e trouxe um exemplo que eu peguei nesse site aqui. Ó. Um exemplo de mito, de origem, é a história a respeito da fundação de Roma. De acordo com a mitologia romana, a cidade de Roma foi criada por Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que depois de abandonados foram achados e amamentados por uma leoa. Aí só está um trecho da história, se vocês acharem interessante, só pesquisar nesse site aí e ler a história inteira de Rômulo e Remo, que é bem interessante, eu pelo menos particularmente acho interessante as histórias de mitologia, história antiga. Vocês podem estar pesquisando e ficar conhecendo sobre essas histórias. Atividade 2. Releia o texto a seguir e faça o que se pede. Preencha o esquema e respondendo com o que foi lido no texto. Situação inicial. O esquema foi feito aqui de acordo com o texto anterior aí, da história de Ícaro. Situação inicial é essa: Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha severa vigilância. Essa é a situação inicial ali da história. Complicação, conflito. O conflito está relacionado à ida de Dédalo para uma ilha na qual não poderia fugir sem autorização do rei. Esse é o conflito. É o que tira do comum da história, entendeu? É a parte que dá errado na narrativa. Clímax. O jovem agitava os braços, mas não havia penas para sustentá-lo no ar. Lançando o grito dirigido ao pai, mergulhou nas águas azuis do mar, que de então para diante recebeu o seu nome. Então o clímax da história, essa parte mais interessante, que é quando o Ícaro cai no mar, né? Que ele estava indo tudo muito bem, aí teve a quebra de expectativa, porque o leitor que lendo ali pela primeira vez, não conhecia a história, até acha que eles vão sair e seguir viagem. Aliás, tinha tudo para sair. Então por isso também que nem sempre no clímax é um final feliz. Desfecho, que é o final da história, o desenrolar dos fatos. E pai e filho escaparam com facilidade do labirinto, mas depois Ícaro, encantado com o voo, continuou subindo. Como Dédalo previa, o sol derreteu suas asas, Ícaro caiu no oceano e morreu afogado. Esse foi o desfecho da história. Atividade 3. Leia o texto e responda as questões. Espinho e fulô. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Patativa do Assaré,
Espinho e Fulô, o nome do poema, importantíssimo escritor, poeta nordestino, que escrevia poemas populares, como vocês podem ver aí pela escrita das palavras. Questão 1. Qual a finalidade do poema? É contar uma história de vida. Essa é a finalidade do poema, desse poema aí. 2. Transcreva as palavras que rimam no poema. Belos, singelos, inclusive uma rimou com a outra. Primores, flores, formatos e literatos. Essas palavras que fazem as rimas do poema. 3. O poema acima foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais palavras do poema mostram essa perspectiva? Eu trouxe aqui o título do poema que mostra essa perspectiva de poeta popular. Espinho e Fulô, que a palavra correta aí nem é Fulô, mas que mostra um poeta que escreve de forma bem simples e popular. Então chegamos ao final da correção da primeira semana do PET volume 6, 7º ano. Agora chegou o momento que eu vou mandar um salve para a galera que comentou no vídeo anterior. Então vamos lá. Então um salve para Eduardo Otávio, Taruíra, um salve, Gabriela Cristina, um salve, Mundo Gacha, um salve, Odete Rodrigues, um salve, Arlete Gislaine, um abraço a todos. Um salve para Isabela Vitória, Majora Suan, Aliciane Montai, Lucas Eduardo, Walter Chaves. Um salve para Luiz Fernando, Maria Clara, Lucilene Silva, Rei Capricórnios, Raíssa Santos. Um salve para Cauã Henrique, um abraço para toda a galera de Montes Claros, Minas Gerais. Carla Lourenço, Arlete Gislaine, Maria Socorro, um abraço Maria Socorro, sempre presente no nosso canal. Marcela Cristina, um abraço. Então encerra aqui a correção da primeira semana do PET volume 6, 7º ano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.